Eu tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui transformados. Porque a palavra de Deus transforma vidas, amém? E vocês que estão nos assistindo através das mídias digitais aí, também sejam muito bem-vindos. E eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Segurem-se no banco e não percam essa ministração, nem um pouquinho dessa ministração, nem um só minuto. Tá? Porque essa ministração, ela foi um resultado da leitura de alguns livros que eu tive, extra-bíblicos, e eu pude perceber que hoje o que tem sido ensinado nos livros, aí pessoas pagam uma fortuna por uma sessão de coach, para ouvir aquilo que vocês... Inclusive, essa sessão de coach que eu vou dar para vocês aqui, ela é completa, porque ela abrange a área espiritual também. Tá? E isso custa muito dinheiro, não é só em uma aula que alguém fala isso, que um coaching fala isso. Tá? Isso leva algumas aulas, isso custaria em torno de mais de 2.000, 3.000 reais, dependendo de um coach. E você vai ter aqui gratuitamente, porque a Bíblia, a palavra de Deus, gente, cara, ela é revolucionária. Quando você aprende sobre ela, quando você entende o que Jesus quer te passar, gente, você revoluciona no lugar onde você vive. Você está entendendo? Você expande de uma forma inacreditável, que você não se reconhece. Grandes pessoas foram transformadas pela Bíblia, eu não tenho dúvida disso. Só que aquilo que eu vou dizer para vocês aqui, pessoas que não acreditavam em Jesus, que não acreditavam, que eram ateus, foram transformadas, ficaram milionárias, transformaram uma geração inteira. Nós vamos falar sobre isso, através do que nós vamos aprender aqui hoje. Então fique aí, se você não compartilhou, compartilhe. E depois que nós terminarmos a pregação também, você pode incentivar outras pessoas a assistir o que você vai assistir aqui. Porque é completo. Porque eu não vou falar só de algo que os livros estão dizendo de forma resumida e objetiva. Mas eu vou falar também do complemento, que é falar sobre Cristo. Sobre todo esse poder, todo esse conhecimento que você vai aprender aqui, veio de um grande sonhador. Um grande sonhador que morreu por você. E ele mostrou que você pode ser muito mais do que você acredita ser. Amém? Então eu quero fazer uma oração agora para a gente entrar na mensagem. Oremos então. Querido e poderoso Pai, agradeço, Senhor, por estar aqui na Tua casa mais uma vez. Peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que agora não fale a Rose, Senhor. O Senhor me incomodou muito para falar sobre isso. O Senhor me preparou para falar sobre isso. O Teu Espírito guiou cada palavra aqui, Senhor, quando eu pedi. E na mesma hora que eu pedi a mensagem, Senhor, o Senhor me deu alguns minutos depois. Eu não tenho dúvida, Senhor, que as pessoas que vão assistir essa mensagem vão ser impactadas por ela. Terão a sua vida transformada por ela, Senhor. Então eu peço que o Senhor tome cada mente aqui agora, Senhor. E que o Senhor tire tudo que não provém de Ti, toda a distração, toda a obra do inimigo, tudo que não provém de Ti, Senhor, seja nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que estão assistindo, Senhor, pelas mídias digitais, e nas pessoas que assistirão a esta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale com cada um deles, Senhor. E que tudo aqui, Senhor, seja para honra e glória somente de Ti. Então que cale-se a Rose agora, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Amém. Louvado seja Deus. Vou colocar meu óculos aqui. Obrigada. A fé que muda a sua vida. Nós vamos falar sobre Hebreus 11. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Então, neste versículo, Hebreus 11, 1.
Hebreus 11:1. Amém? Aqui define o que é fé. Nós vamos falar sobre fé. Hebreus 11:1. 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Amém? Mas eu gostaria que alguém que tem outra tradução aí, porque não era essa tradução que eu gostaria. Alguém que tem outra tradução desse texto pode ler? Bem alto. Obrigada, meu irmão. Alguém tem outra tradução? Alguém tem outra tradução? Era essa. O firme fundamento nada mais é do que a materialização daquilo que você espera. Quando eu estou vendo alguma coisa na minha frente, eu tenho absoluta certeza que aquilo existe. O firme fundamento das coisas que se esperam. Guardem isso. Deixa eu passar aqui agora. Vocês já ouviram? Quem já ouviu falar aqui no efeito placebo? Levante a mão. Efeito placebo. Poucas pessoas ouviram falar, né? Placebo nada mais é do que um farmaco, um comprimido, só que sem nenhum tipo de remédio, sem nenhum tipo de princípio ativo dentro dele. E ele hoje, é muito comum as pessoas utilizarem ele, principalmente para tratamentos de questões psicológicas, doenças psicológicas. E também existiu vários tipos de experiências com o placebo. Pessoas, eles dividiam geralmente, eles dividem as pessoas em dois grupos. No primeiro grupo, eles dão placebo, ou seja, uma pílula de trigo, sem nada. E para outra pessoa, eles dão, então, uma pílula com um princípio ativo. E no final de tudo, eles percebem que as pessoas que receberam placebo, elas também tiveram o efeito esperado por aqueles que receberam um princípio ativo. Como isso é possível? Esse é o efeito placebo. Gente, é algo impressionante. Sabe o que acontece nisso? Não sei se vocês conseguiram entender. Ambas as pessoas que receberam, aquele que recebeu o princípio ativo e aquele que não recebeu, mas não sabia, ele não sabia. Ele também, o corpo dele, o processo, a própria mente, o cérebro dele, processou, gerou princípios, gerou processos químicos que fez com que aquele desejo, aquilo que se esperava, acontecesse não só nos que tiveram princípio ativo, mas aqueles que não tomaram nada, engoliram uma pílula de trigo. Isso acontece, gente, porque a mente humana, na verdade, existem muitos estudos para entender isso. E ainda não se descobriu o que acontece. Por que existe esse fenômeno, esse efeito sobre a vida do ser humano? Nós sabemos por quê. Isso é fé, gente. Fé. Pessoas que acreditam que determinada situação vai acontecer. Ou seja, ela tem uma expectativa sobre o acontecimento de algo. O próprio corpo, o cérebro, ele processa, ele produz, ele faz processos químicos de tal forma que aquilo acontece. Que o efeito esperado acontece. Ou seja, aquilo se materializa. Não é incrível, gente? Isso é incrível. E a Bíblia nos ensina isso. Para onde eu tenho que apontar mesmo? Não estou conseguindo passar.
Você consegue passar aí? Ah, consegui. Ih, passou demais. Existe uma diferença entre fé e esperança. Muitas pessoas acreditam que tem fé, gente, mas a fé ela é algo que exige de você o que você comumente não faz. O que comumente não fazemos, principalmente na era que nós vivemos hoje. Pouco se produz digamos assim, pouco utilizamos a imaginação. Paramos para imaginar, porque na verdade a fé, ela está diretamente, o início da fé, ela precisa de imaginação. É o primeiro passo da fé. E hoje pouco se faz esse exercício. O que eu quero dizer para você é que fé e esperança, eles são diferentes, nós imaginamos. Mas tem pessoas que têm esperança e não fé, e ela diz que tem fé. A esperança, ela remete você para o futuro. Eu espero que algo aconteça, e eu preciso ou não de ação para isso. Só que a fé, ela é para algo urgente. A fé, ela exige ação. Ela exige um comportamento diferente. Ela exige. Ela exige esforço. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Salmos 71, 5. Salmo 71, 5. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim, Salmo 71, 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, aqui ele está falando que, eu acho que eu peguei o versículo errado, viu? Mas aqui também fala de esperança, mas não era esse versículo que eu queria. Pois tu és a minha esperança. Então, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de algo futuro. Nós estamos falando de algo passivo, de certa forma. Claro que, indiretamente, para que eu espere, eu preciso acreditar. De alguma forma eu preciso acreditar, porque não tem como ter esperança se eu não tenho fé. Na verdade, quando se tem fé, deve-se ter esperança. Porque esperança, na verdade, ela está ligada à paz. Ela está ligada à tranquilidade naquele processo de fé, naquele processo de materialização daquilo que você acredita. Não sei se vocês conseguiram entender, a esperança ela tem que estar dentro do processo da fé. Ela tem que estar, porque a esperança ela gera conforto, você espera ali com paz, com certeza de que aquilo será produzido, materializado. Apanhando de novo. Para onde que eu tenho que apontar, gente? Mas eu consegui a primeira vez? Eu não quero ficar aqui, porque aí eu fico de costas para as pessoas que estão assistindo de casa. É o quarto slide agora. Por favor. Jesus foi o maior sonhador que pode existir. E não há possibilidade de fé sem sonhar, gente. Eu preciso sonhar para ter fé. Tem pessoas que pensam que a fé é um sentimento positivo. Quando eu tenho um sentimento positivo sobre algo, né, eu tenho um pensamento positivo sobre algo, eu penso positivo, na verdade está ligado mais à esperança, que é um processo de espera, com um pensamento positivo. A esperança nada mais é que isso. Só que a gente precisa ter considerações sobre a fé, a gente precisa
levar em consideração alguns pontos sobre a fé. E nós vamos ver isso juntos. Gente, acho que esse aqui está mais baixo, tem que dar uma aumentada. Não sei se vocês já ouviram falar em Santos Dumont. Santos Dumont foi um dos caras mais espetaculares. E ele não tirou a sua ideia do nada, lógico. Todas as ideias, na verdade, elas não surgem do nada. Ela está ligada a uma outra invenção, a uma outra descoberta, e aí você amplia aquela descoberta. Com ele não foi diferente. Só que ele era um cara que geralmente os sonhadores são assim. Aqueles que revolucionam, eles são assim. Eles sonham, mas desejam aquilo de forma intensa. Tão intensa, que eles não veem outro caminho, senão que aquilo aconteça. Para as pessoas, aquilo que Santos Dumont criou era impossível. E eu vou dizer mais para vocês. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Thomas Edison, que criou a energia elétrica também e outros aparelhos, ele teve um sonho, gente. O sonho dele era que não precisasse mais ter que acender todas as noites com fogo, colocar lamparina, para que as pessoas pudessem andar na rua à noite. Esse era o sonho dele. E aquilo parecia impossível na época. Para que ele conseguisse alcançar o objetivo dele, ele errou mais de 2.000 vezes. Thomas Edison era um sonhador. E quando você pega todos eles, Henry Ford, que criou os primeiros carros aí, ele também foi um cara que ele não aceitava um não como resposta. Ele acreditava piamente que era possível aquilo. E ele precisava de peças que, de forma, na área de engenharia, era impossível. Os engenheiros diziam assim, não dá para fazer isso aqui. Não tem, a gente vai dar um jeito. Vocês vão conseguir. E ele voltava no dia seguinte e dizia, conseguiram? Não dá, isso é impossível. E eles estudavam todo tipo de conteúdo que precisava sobre aquele assunto para tentar fazer, então, as peças que precisavam para um carro, que hoje nós vemos aí. De algo impossível, ele materializou o possível. Ele materializou e tornou possível. E assim, gente, muita gente usou deste princípio, o princípio da fé. E ficou muito rico. O que eu quero dizer para vocês aqui, eu não vim aqui para pregar sobre prosperidade, viu, gente? Eu não vim aqui. O que eu quero dizer para vocês é que fé, aquilo que Jesus nos ensinou a ter e nos mandou que nós produzíssemos, desenvolvêssemos essa fé, que é um dom de Deus. Tá? A fé, ela transforma você. Ela transforma o meio que você vive. Amém? E nós vamos falar sobre isso. Qualquer pessoa, gente, pode usar esse meio para o mal ou para o bem. Não há como você utilizar da fé da forma correta, como Jesus ensinou, e você não ser bem-sucedido, gente. Não há limites para a mente humana. Nossa mente humana, na verdade, ela só usa 5% da sua capacidade. 5% da sua capacidade. E mesmo assim, Jesus disse assim, que se nós tivéssemos uma fé do jeito que deveria ser, não pode ser pequena, porque, na verdade, o tamanho da fé, ela não importa muito. Importa que você se esforce em aumentá-la, em expandi-la. Inicialmente não importa o tamanho da fé, porque a fé ela pode começar pequena, mas ela é um processo que desenvolve a sua mente, e nas próximas situações, você fica cada vez mais preparado para desenvolver a sua fé. Gente, é impressionante. A fé ela tende a crescer quando ela é exercida, e nós entendemos a fé totalmente errada. Totalmente errado.
Nós entendemos a fé como eu acredito e pronto. Gente, a fé é algo impressionante. Ela está diretamente ligada a princípios que a ciência não consegue entender. Não tem ainda lei para entender o efeito placebo, não tem, a fé. Eles já tentaram entender o que acontece, por quê? Que o corpo produz, como é que eu posso dizer? Faz processos químicos e faz com que algo que você deseja, de verdade, se materialize. Como isso é possível? A ciência não consegue explicar isso, porque é uma lei que não é humana. Mas muita gente já sacou isso, gente. Muita gente já sacou isso. Nós vemos isso em toda a história humana. Sabe que eu estou terminando uma faculdade de história. E quando eu começo a ver a história, as grandes invenções, né, que transformou civilizações, que transformou países, que transformou impérios, né, que enriqueceu milhões, que abençoou muita gente, você percebe como as pessoas, mesmo fora da Bíblia, conseguem entender princípios bíblicos. Isso é muito interessante. E eu gostaria que vocês abrissem, então, as suas Bíblias em Gênesis 1, 26 até o 28. Por que você tem este poder? Por quê? Gênesis 1, 26 e 28. Todos acharam? 26 ao 28. Diz assim. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós somos definitivamente diferentes dos animais. Porque podemos produzir coisas incríveis. Porque da nossa mente sai coisas extraordinárias. E assim nós conseguimos dominar sobre qualquer animal, sobre qualquer situação. Isso é ser semelhante a Deus. Sabe por quê, gente? Lá em Gênesis 1, a gente vê essa capacidade de Deus. Gênesis 1, 3 diz assim: disse Deus, quando ele viu a terra sem forma e vazia, ele disse assim: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus mandou, e algo aconteceu. Gente, eu quero dizer para vocês que nós somos semelhantes a Deus. O próprio Jesus disse isso. Tá? Ele disse que nós somos, e ele disse que nós somos semelhante em criar, em materializar coisa através da fé. E nós veremos isso. E aí você pode dizer assim para mim: Rose, mas pode ter mudado. O pecado transformou nossa vida. Hoje nós só temos 5% da capacidade humana, de capacidade, capacidade mental. Só usamos 5%. Mudou muita coisa, mas isso não mudou, gente. Que coisa extraordinária. Deus preservou isso. E a gente vai ver que o pecado não mudou isso, lá em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20 diz assim: todos acharam Mateus 17, 20? Amém? Diz assim o versículo 20: e ele lhes respondeu:
por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. O ser humano era um pecador já. E Jesus estava dizendo que isso não mudou para o ser humano. Esse poder não foi tirado do ser humano. E eu não estou falando de questões espirituais, não, porque quando eu aplico isso em qualquer área, gente, quando eu aplico o princípio da fé em qualquer área, gente, eu sou bem-sucedida. Inclusive para o mal. Muita gente usou isso para o mal. Eu posso dar uma lista aqui, por exemplo, um dos principais que mais me chamou a atenção foi Hitler. Ele planejou detalhadamente como seria, ele era um homem muito cruel. E ele chamou os melhores engenheiros para projetar coisas que estavam aqui, na mente dele. Mas que para ele ele acreditava, ele já via aquilo. Mas para os engenheiros aquilo era muitas vezes absurdo. E a fé dele mudou o pensamento dos engenheiros, eles criavam ferramentas para o mal, terríveis. Quando nós estudamos um pouquinho sobre o Holocausto, você percebe quanta coisa foi criada para destruição naquela época, para sofrimento humano. Mas também foi criado muita coisa boa, gente, nossos carros, o telefone, a internet. Eu não lembro o nome, Edwin, mas eu não lembro o sobrenome dele. Ele teve uma ideia, ele tinha tanta vontade, ele acreditava que era possível você receber uma mensagem sem cabo, pelo ar. E as pessoas chegaram a interná-lo num hospital psiquiátrico, porque pensavam que esse homem estava ficando louco. Este homem está louco, isso é impossível. E hoje nós temos aí o fruto da fé deste homem, dos sonhos desse homem. Porque os sonhos, quando eles chegam num nível de fé, ele materializa. Olha quantas vezes eu já disse isso para vocês. Fé materializa o que você sonha. Fé materializa o que você deseja. Eu quero que você saia daqui hoje, eu quero que você que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, quero que você saia daqui entendendo, por favor, se você tem alguma dúvida, você me procure. Do poder que Deus deu sobre a sua vida, sobre a sua mente, para fazer a diferença na vida das pessoas, porque nós nascemos para boas obras. E nós não fomos jogados no mundo. Nós temos uma capacidade inacreditável de materializar coisas. Mas como funciona o processo da fé? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Nós vamos falar de novo do grão de mostarda. Mateus 13, 31 e 32. Todos encontraram? Mateus 13, 31 e 32 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham alinhar-se nos seus ramos. Esse é o processo da fé. Ele começa como algo insignificante para as pessoas. Pouco importa os seus sonhos. As pessoas, nossos sonhos são individuais. Na verdade, Jesus nos ensina que nossos sonhos têm que ter propósito. Nossos desejos têm que ter propósito, e propósitos bons, boas obras. E aqui diz que compara, então, o reino de Deus, a fé, ao grão de mostarda. Ele é tão pequeno, gente, tão insignificante aquilo que você sonha. Só que quando você começa
a viver o processo da fé que nós vamos falar aqui, você vai perceber, gente. Vocês vão perceber que aquilo começa a crescer. Começa a crescer tanto que vai transformar. Todos verão o resultado daquilo. Amém? Gente, isso é fé. É transformar de algo insignificante em algo grande. As pessoas podem pensar que você está louca, porque na verdade, tem coisas que você pensa e você fala, gente, isso é impossível. Isso é loucura. Quem nunca pensou isso? Eu mesmo olho para a minha vida, olho para os meus sonhos, às vezes, e penso isso. E digo assim, Senhor, isso aqui é brincadeira, Senhor. Mas para a fé. E aí eu faço o exercício da fé, que eu aprendi. Eu aprendi na Bíblia, mas eu não compreendi muito bem. E eu comecei a ler alguns livros sobre isso. Gente, eu li um livro, eu estou lendo esse livro, de um cara que não fala de Bíblia. Ele não fala de Bíblia, é um livro de autoajuda sobre sucesso. E ele não fala de Bíblia, mas na verdade o livro dele é tudo sobre Bíblia. Todos os princípios, tudo que ele ensina está diretamente ligado à Bíblia. E quando eu leio aquele livro, eu fico impressionada com o poder de Deus. E eu peço a Deus perdão por não ter compreendido isso. Eu não precisava daquele livro para compreender essas coisas. Bastava me compreender a Bíblia por si só. Gente, é impressionante. E o processo da fé é assim. Mas e a base da fé? Qual é a base? Vamos ver. 1 Coríntios 2, 5. Primeira Coríntios 2, 5. Queria mais um copo d'água. Acabou o meu aqui, estou com a boca seca. Obrigada. A base da fé. 1 Coríntios 2, 5. Todos acharam? Amém? 2, 5 diz assim: e para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Gente, a tentação a toda hora é que a gente se apoie à sabedoria humana. A tentação, a pregação, a todo instante, é que você é um louco, vai dar dízimo, 10% do seu salário. Eu mesmo eu invisto, eu sou educadora financeira, eu tenho meus investimentos. Isso parece loucura quando eu olho 10% para a igreja, quanto isso nem ia render, e quando eu olho ao ano, tudo aquilo que eu dou para Deus, que eu devolvo a Deus, porque na verdade não é meu. Gente, é loucura. Parece loucura. Gente, presta atenção, tudo que o ser humano não consegue explicar, ele acredita que é loucura. Tudo que ele não consegue entender, toda a sabedoria, se nós nos apoiarmos à sabedoria humana, nós não conseguiremos ter fé de fato. Nós podemos ter esperança, ser positivo, esperar. Mas fé é impossível, porque a fé, ela extrapola a sabedoria humana, a ciência humana. Tanto que eu falei para vocês que o efeito placebo não pôde ser explicado. Ele não pôde. Porque essa ciência ninguém conhece a não ser Deus, amém? Só o mundo espiritual conhece. Só o mundo espiritual consegue entender esse efeito placebo, o poder da fé. Então, a base da fé é o poder de Deus. É a lei de Deus. Está acima da compreensão humana. Acima dela. Porque não é porque que as pessoas não entendem alguma coisa que ela não é de fato real. Ela de fato não existe. Vejamos a obra do inimigo, por exemplo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir a um centro de espírita, umbanda, candomblé. Infelizmente, eu já fui. Mas isso foi para o meu aprendizado, com todo respeito. Mas
O que eu quero dizer é que ali você vê, você materializa algo que as pessoas não conseguem entender. Coisas inacreditáveis, que não são explicadas pela ciência, acontecem ali. Tem vários exemplos, eu não vou dizer aqui, porque esse não é o foco da pregação. Mas ali você percebe que existe uma força que eu não vejo, que exerce influência forte sobre o ser humano. Tanto que milhões de pessoas aí são enganadas, se suicidam, são entregues à droga e a qualquer sorte de obra do diabo, do inimigo. Infelizmente, todos os dias. Mas o que nós queremos dizer aqui é que aquilo que a sabedoria humana não entende, para a gente pouco interessa. Se a Bíblia deixa claro que ela existe. E mais do que isso, a fé ela é real, gente. Milhões de pessoas materializaram a sua fé. Milhões. Na verdade, a gente diminui demais Deus. E até na nossa fé a gente erra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ainda tem tempo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um problema, estou fazendo mestrado, já estou na fase final do mestrado. E eu tive um problema, então, que eu descobri que eu tinha que defender a dissertação em dezembro. Ou seja, a minha bolsa, eu sou bolsista, não pago, porque é um valor bem alto, né? E essa bolsa terminaria em dezembro. E eu não teria condições alguma de ir em janeiro para pagar essa bolsa, nenhuma. Eu digo assim, em relação ao orçamento financeiro, eu não tinha condições. E eu falei para Deus, Senhor, o que é isso para o Senhor? Isso não é nada, Senhor, isso aí não é nada para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Senhor, faça com que aconteça alguma coisa, qualquer coisa. E é inacreditável a mão de Deus. Porque eu já imaginava, eu nem me preocupo. Gente, eu chorei no dia e falei com Deus e acabou. Alguma coisa Ele vai fazer. Seja me dar condições de pagar, seja, não sei, Ele vai fazer alguma coisa. Naquele dia eu chorei muito, fiquei desesperada. Mas Deus me ouviu. E eu descansei, gente, eu já me imaginei. Então, terminando ali tranquila. E aí, dois dias depois, o meu orientador me chamou e disse assim, olha, você tem sorte, hein? Você não sabe o que aconteceu. Uma pessoa, uma moça que é orientada pelo coordenador do curso, ela teve um problema e ela também vai ter que prorrogar o prazo da bolsa dela. E eu descobri que existe prorrogação por causa da pandemia, porque é uma exceção no caso, só por causa da pandemia. Então, eu fiz o processo ali, consegui prorrogar a bolsa, não vou precisar pagar nem um centavo. Mas o mais interessante foi que na mesma semana também aconteceu outra coisa, e tudo isso sobre fé. E deu um problema no meu freezer. Eu não tenho condições de comprar um freezer, não tenho, agora no momento não tenho. Na verdade, tenho, mas eu não queria mudar o meu orçamento. Eu não queria, eu não gosto, eu gosto de estar tudo ali certinho. E eu falei para Deus, agora não dá. Faz o negócio voltar a funcionar. Eu disse isso para Deus, isso já aconteceu várias vezes comigo. De um aparelho dentro de casa que quebrou voltar a funcionar. Várias vezes, porque eu orei. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor faça assim. Mas, na verdade, eu não precisava que fosse daquele jeito. Alguma coisa ia acontecer e eu conseguiria comprar um novo freezer, consertar aquele freezer. Mas a minha fé era tão limitada que eu só via aquela forma de consertar aquilo. E Deus, mesmo na minha limitação, fez com que o freezer voltasse a funcionar. Acreditem se puder, gente. Isso é fé. Fé materializa as coisas, gente. É inacreditável. E eu vou falar de um cara que teve fé. Eu vou falar do exemplo da Bíblia agora. Chega de falar de outras coisas. Vamos lá. Vamos falar de um personagem muito interessante.
João 9, 5 ao 7. Já estamos finalizando, tá, gente? Quem quer ir embora aí? Diga, levante a mão. Sincera ela. João 9, 5 ao 7. João 9, 5 ao 7. Fala de alguém que tinha um problema muito sério. João 9, 5 ao 7. Diz assim, versículo 5, todos acharam? Versículo 5 de João 9. Espera aí que eu estou errada aqui. João 9, Evangelho de João 9, 5. Diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz, na verdade, muitas vezes quer dizer conhecimento. Porque quando você tem conhecimento de algo, você concorda comigo que você consegue resolver o problema daquilo? Se você tem um conhecimento sobre aquilo, você consegue resolver o problema daquilo? Jesus, ele diz que ele é a luz porque ele tem todo o conhecimento que te direciona para toda a sabedoria e o caminho correto. Por isso que ele diz que ele é a luz. Ele é o dono de todo conhecimento, porque ele conhece todas as leis que regem o universo. Amém? Por isso que ele tem todo conhecimento, ele já viu tudo. Ele conhece tudo, ele criou você. Ele criou tudo que é importante para você. Amém? Então, ele é a luz do mundo, dele sai toda a sabedoria. E aí ele diz assim: dito isto, versículo 6, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou-os aos olhos do cego. Aqui é a história do cego, o cego de nascença. Tá, gente? Ele não se tornou cego. Ele nasceu cego, ele nunca viu, ele não sabia o que era ver. Sabe o que significa isso, gente? Materializar algo que você já viu, ou já aconteceu, algo parecido, é fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou ensinando as pessoas sobre finanças, a primeira aula é sobre sonhos. Na verdade, a primeira aula é sobre sonhos. Motivação, na verdade. Eu preciso me motivar para mudar de vida. Eu preciso estar motivado, senão eu não consigo mudar. Eu tenho que ter um propósito que me force a mudar. Senão, não há mudança. Não adianta eu jogar um monte de conhecimento no colo de alguém se ela não tem motivação para implantar aquilo que ela aprendeu. Ela tem que ter motivação. Então, eu ensino para as pessoas que elas devem fazer um quadro dos sonhos, ou uma lista de sonhos. Mas eu vou falar especificamente sobre o quadro dos sonhos. Ali, você coloca a imagem de tudo que representa os seus sonhos. Imagens que representam os seus sonhos. Você vai colocar e fazer um quadro. E todos os dias, você vai olhar aquilo 2 vezes, de manhã e à noite, e vai materializar através daquelas imagens, você naquela situação. Isso é fé, tá, gente? Isso é fé. E aí, o que acontece? Isso vai te motivar quando você pensar em gastar, quando você pensar em fazer qualquer coisa que sai do caminho. Você vai lembrar, porque aquilo está fixado em você. Todos os dias você está praticando aquilo. Então, aqui, o cego, ele não tinha base, porque ele nunca viu. Vocês conseguem entender? Ele não tinha como se imaginar vendo. Porque ele nunca viu, ele não sabia como é que era aquilo. Você imagina o tamanho do esforço que ele tinha que fazer para se imaginar vendo. Ou seja, para ter fé. Para que eu tenha fé, gente, fé, na verdade, é me imaginar executando aquilo que eu quero. Me imaginar acontecendo. Imaginar que aquilo está acontecendo já de fato. Ou seja, firme fundamento do que se espera. Ou seja, eu espero algo com tanta convicção, com tanta certeza, que aquilo se materializa. Já é real aquilo para mim. Na minha mente, isso já é real. Aí vem o efeito placebo, gente. Se na minha mente isso já é real, o que acontece? Eu tenho certeza que eu estou tomando remédio. O remédio tem que dar certo, porque eu estou tomando remédio.
vai passar a dor. Vai acontecer. E a pessoa não está tomando remédio, mas ela acredita tanto que aquilo vai acontecer que acontece. Fé. Mas eu estou falando de um homem que tinha muita dificuldade. Então eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, não importa quanta dificuldade você tem de materializar aquilo que você deseja. Não importa. Ainda que você seja cego de nascença, tenha toda a limitação possível. É possível se imaginar. É possível criar aquilo que você sonha, antes mesmo de se materializar. Quando isso acontece, gente, eu não sei, parece que tudo conspira ao seu favor. Não se entende bem o que acontece isso. Mas as coisas externas começam a conspirar a favor daquilo que você materializa. E você foca tanto naquilo que você só pensa naquilo e trabalha naquilo. E aí você só pensa e trabalha naquilo, você fica fixo naquilo. E as coisas começam a acontecer porque as oportunidades começam a vir. Você começa a chamar as oportunidades. E então, enfim, a coisa se materializa. Fé. Os livros falam disso. E lá no versículo 7, vamos continuar aqui, que eu acabei pulando, João 9, 7, diz assim, dizei-lhe, vai, disse ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante, nós vamos falar sobre esses pontos muito interessantes do cego. Primeiro, alguém tem dúvida aqui de que ele sonhava que podia ver? Alguém tem dúvida de que o cego sonhava que ele queria ver, que era possível ver? Era algo impossível para ele, gente. Ele nunca viu na vida, ele nasceu cego. Mas ele sonhava, ele era um louco para a sociedade. Não pare de sonhar, porque as coisas parecem impossíveis, gente. Eu estou falando em todas as áreas, mas claro, na sua vida espiritual é a mais importante. Vocês conseguem perceber isso? Ele sonhava com aquilo, mas ele não só sonhava, imaginava aquilo. Ele fazia mais. Ele desejava aquilo ardentemente. Como assim, Rose? Ele só pensava naquilo. Ele acordava pensando naquilo. Ele dormia pensando naquilo. Alguma coisa motivou ele. Talvez ele ouviu falar que Jesus curava. Pronto, bastou. Para ele começar a ter um desejo ardente de voltar a ver. Não basta sonhar, porque quando eu sonho, é algo assim que... eu tenho pretensão que aconteça, é o meu desejo. Mas não é um desejo ardente. Quando ele se torna um desejo ardente, você só pensa nisso. Você só olha para isso. Essa é a tua direção. Você consegue entender o desejo ardente? Ele tinha o desejo ardente de ser curado. Ele se via assim, ele acreditava piamente que aquilo ia acontecer com ele. Que aquilo poderia acontecer com ele. Ele já se via vendo, não sei como, gente. Mas ele já se via. Então, nessa fase do desejo ardente, você já se vê. Você tem tanta certeza que tudo que você faz é como se você já estivesse vendo. É para buscar esse objetivo, tudo que você faz. Então, provavelmente, o que ele fazia? Ele ouviu falar que Jesus estava num lugar, ele corria para lá. Ouviu falar que Jesus ia passar por algum lugar, corria para lá. E andou a vida toda buscando uma forma de realizar esse desejo dele. O desejo, ele vira um objetivo de vida. Ele passa só a pensar nisso. Onde está Jesus? O que eu posso fazer para que isso se materialize? Porque não adianta eu ter fé, materializar, imaginar aquilo, gente, e só imaginar. Porque isso não é desejo ardente. Desejo ardente é um processo contínuo de imaginar, de tal forma que isso já não saia mais da tua mente. E se impregna o seu objetivo de vida. E você só olha para isso. Você não vê o impossível mais. Você só enxerga aquilo como é a única saída.
Aquilo é a única saída. E nos livros diz, inclusive, assim, que você tem que dar um exemplo, por exemplo, de um exército que foi guerrear num lugar e tiveram que fazer uma travessia muito longa. Eles eram a minoria. E o líder deles, o general, ele fez o seguinte, sabe o que ele fez? Quando todos os soldados saíram, ele foi lá e queimou todos os barcos, todos. Não deixou nenhum barco. E quando ele chamou os soldados e disse, olha, venham aqui. Ele olhou para os barcos e disse assim, agora nós não temos como sair daqui senão se vencermos. Somente se vencermos conseguiremos sair daqui. E não tenham dúvida, gente, eles venceram. Porque não havia outra saída. Então, quando a sua fé, ela só enxerga uma saída, que é o resultado do que você deseja, aí então, isso virou um objetivo de vida. Falta isso para nós. Nós sonhamos as coisas, mas para aí. Para aí, a gente desanima. A pressão da sociedade. Tudo que você vê todos os dias desanima você e faz com que você não continue esse processo. Fé é processo. Quando você para no sonho, você só tem uma esperança. Pode acontecer. É provável somente. Na fé eu tenho certeza, eu já vejo. É diferente. E aí, como eu falei para vocês, toda ação ela é focada nesse desejo. E aí ele começou a atrair oportunidades, ou seja, ele começou a buscar estar perto de Jesus. E num determinado momento, a oportunidade chegou. Jesus estava passando por onde ele estava. E aí Jesus colocou na mão dele o comprimido de trigo. Que foi o quê? A lama nos olhos. Ele precisava da lama nos olhos, gente? Não precisava. Esse foi o comprimido de trigo, para ele acreditar que a fé, que aquilo que ele desejava aconteceria. Nós temos o hábito, inclusive está nos 10 mandamentos, não façam imagem, porque a gente tende a procurar o placebo. A gente tende a procurar se apoiar em alguma coisa para que a nossa fé aconteça. Não é à toa que as igrejas usam muito isso, muitas denominações usam isso, lencinho, vassoura, sal grosso, e é daí por diante. Pão, caneta, tanta coisa que é o placebo. Azeite, uma série de coisas aí, para que você não precise ter esse processo. Agora eu vou dizer para você que se você tiver esse processo, do jeito que eu estou falando, você não precisa de placebo, gente. Você não precisa de... Ele precisou. Ele precisou do placebo. Jesus colocou o barro nos olhos dele. E falou para ele o quê? Vai lavar. Não era muito perto não, gente, mas ele sabia o caminho. Ele já tinha muitos... Nasceu cego, ele sabia muito bem onde era. A direção que era este lugar. E ele foi andando até lá. E no momento, nesse processo em que ele estava andando, o que ele fez? Ele fez esse processo, gente. Ele desejou ardentemente, ele começou, já se via. Ele estava tão alegre, ele já se via vendo. Eu não vejo a hora de chegar lá, eu só vou tirar isso aqui que eu já estou vendo. Isso aqui está me impedindo de ver, porque meus olhos já foram curados. Então ele precisou do placebo para fazer o processo. Você não precisa do placebo. Você não precisa do barro nos teus olhos, gente. Você pode fazer isso sem o barro nos teus olhos. Amém? Mas se você precisar, Jesus põe. Ele põe. E aí, ele fez todo o processo. E aí, então, quando ele tirou o barro dos olhos, aquilo se materializou. Aquilo que ele sonhou por tanto tempo. Aquilo que por muitas vezes para ele parecia impossível, gente. Amém? Vocês entenderam o que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar, gente? Vocês conseguiram entender? A fé, gente, é muito mais do que esperar. Eu não quero que vocês saiam daqui achando... Eu quero que vocês tirem da mente de vocês a ideia de que fé é só esperar. Eu acredito que vai acontecer. Tem
teve um homem, eu não vou nem citar o nome dele, que ele é um influencer digital aí. E uma vez ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, ó, eu só oro uma vez. Ele é evangélico. Eu só oro uma vez. Nas outras vezes eu só agradeço. Olha que legal, gente. Eu só oro uma vez e nas outras vezes eu agradeço. Isso é fé, gente. Ele já materializava aquilo. Ele só agradecia e trabalhava para que isso acontecesse. Então, hoje, você não vai ficar esperando as coisas acontecerem no teu colo. Primeiro você vai materializar isso aqui dentro. Aqui dentro, porque você tem poder para isso. Jesus te deu uma mente que tem poder para materializar qualquer coisa que você quiser. Só que o que a gente não pode esquecer, agora foi, é que em Mateus 5,16, Jesus diz que todas as nossas obras têm que ser boas. Nós somos criados para criar coisas boas, gente. Você foi criado para criar. Você nasceu para criar. Você é semelhante a Jesus. Você é semelhante a Deus. Sabe por quê? Porque você pode criar qualquer coisa. Amém? Glória a Deus, gente. Não é nem amém, é glória a Deus. Você pode criar qualquer coisa que você quiser, que seja boa, porque você nasceu para fazer o que é bom. Amém? E isso, gente, vocês imaginem você implantar isso no reino de Deus. Jesus era um sonhador tremendo. E sabe o que acontece com o sonhador? Com aquele que tem muita fé? Ele começa a influenciar. Jesus, ele passou esse sonho para os discípulos. Ele passou esse sonho para os discípulos. Ele inculcou neles esse sonho. A tal ponto que esse era o único objetivo de vida deles. Para isso que serve a fé, gente. Para você materializar a sua família na igreja. O seu irmão que está fora da igreja. Para você materializar a sua transformação. Se você tem algum vício, ainda tem pessoas que estão dentro da igreja e tem um monte de vício. Faz um monte de coisa errada e fala, eu não consigo mudar. Materialize a sua mudança. E não aceite, queime os barcos. Não aceite outra coisa a não ser isso. Peça uma vez e agradeça. Busque ardentemente aquele sonho. Não aceite os bancos vazios, gente. Olha, eu estou falando aqui para qualquer área. Mas o foco de Cristo, quando Ele ensinou sobre fé, era salvar vidas. Porque assim como a fé materializa qualquer coisa, ela materializa o reino de Deus hoje, sobre a sua vida e a vida das outras pessoas, gente. Amém? E eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Da última vez eu deixei um desafio para vocês aqui. Vocês lembram? Eu disse para vocês que vocês podiam ser libertos para fazer qualquer coisa se vocês fizessem aquilo que Jesus mandou. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse para vocês que a missão ela te dava de bônus a cura. Lembra que eu falei para vocês? A cura interior. Principalmente a interior, porque a maioria das doenças, existem várias pesquisas sobre isso, mas cerca de 80% a 90% das doenças que nós temos são psicossomáticas. Vocês sabiam disso? É algo que você criou e desenvolveu, você teve fé naquilo. Então, gente, se eu vou a Jesus, se eu digo para Ele tudo que me feriu, se eu entrego a Ele e peço para que Ele me limpe, me tire toda ferida, me cure das feridas da alma que as pessoas me causaram, eu vou desenvolver o meu melhor. Eu vou deixar de ter medo. Eu vou entender que eu sou filha. Então, antes de você entender a fé, você precisa entender que precisa ser curado, gente. Ele está diretamente ligado àquela pregação aí, que se vocês não assistiram, vocês podem... Eu não lembro mais o dia que eu preguei aqui, mas foi a última vez que eu vim. É um processo. Porque para que eu tenha fé,
fé e consiga materializar, eu preciso estar livre de verdade, sem feridas. E para que eu cure a ferida, gente, presta atenção no que eu vou falar. Para curar a ferida de alma, só perdoando. Você foi abusada, você tem que perdoar. Só perdoando. Você foi violentada, só perdoando. Você foi roubado, você foi roubada, sua vida foi destruída por alguém, foi transformada para pior por alguém. Você só pode ser curado desta ferida se você perdoar. A cura da ferida é o perdão, gente. Amém? Então, o que acontece? Quando eu perdoo, eu estou livre para sonhar qualquer coisa. Porque quando eu deixo feridas me dominarem, ela vai me limitar. E eu vou ter dificuldade de sonhar e desenvolver a fé. Porque eu vou dizer que não dá. Eu não falo tão bem, eu não sou tão esperta. Né? Então, você vai colocar impedimentos porque você tem problemas emocionais. Cure-se dos seus problemas emocionais e desenvolva todo o seu potencial para Cristo, amém? E você vai impactar o lugar onde você vive. Você vai transformar vidas. Amém? Vocês querem finalizar agora ou quero louvor? Quem é que vai cantar agora? O nome dele é muito difícil. Tauanes. Tá vendo? Não era melhor eu não falar. O fim da fé, ou seja, a finalidade, o objetivo da fé é salvar vidas. Esse é o objetivo da fé. Infelizmente, muitas pessoas usam a fé para coisas ruins, como eu disse para vocês, e outras que não têm esse objetivo de salvar. Você tem a responsabilidade nas tuas mãos. Hoje você entendeu o poder da fé. Você entendeu que a fé pode mover montanhas de fato, gente. Fato. Pode qualquer coisa. Mas tudo que você materializar, você precisa entender que tem que ter o objetivo de adorar e glorificar a Deus. Amém? Tudo. Quando você tem uma vida transformada, quando coisas incríveis acontecem na tua vida, pessoas vão ser impactadas também. Deus vai ser adorado através dessas pessoas. Deus vai ser glorificado através de tudo que você conseguiu alcançar pela fé. Então, de certa forma, tudo de bom que você produz na sua vida individual até, vai impactar na salvação de outras pessoas. Mas o objetivo maior da fé é o reino de Deus. Amém? Então, os meus planos, eu tenho planos pessoais, mas eu tenho que ter planos espirituais também. Eles são a prioridade, porque tudo aqui nessa terra passa. Tudo vai passar. Não adianta eu passar a minha vida sonhando e materializando coisas que eu não vou levar para o céu. Tá bom, gente? Então, isso eu quero deixar bem claro aqui. Tá bom? Então, o desafio é o seguinte. Você vai para a tua casa, você vai fazer uma lista, você vai fazer um quadro, você vai pegar revistas e vai fazer um quadro de tudo que você sonha. E você vai linkar isso com o reino de Deus de alguma forma, gente. Porque isso não pode ser ter por ter. Tem que ter uma troca. Tudo que é bom tem troca, gente. Nem que seja, eu quero ter um carro, Senhor. Mas não é qualquer carro, é aquele carro, Deus. Porque não vem com qualquer carro. É aquele carro, Deus pode qualquer coisa. Mas para quê? Para que eu veja um irmãozinho que mora lá embaixo, indo andando, e eu no ar-condicionado, vendo ele indo andando até 2 quilômetros andando, e eu sair e deixar, ignorá-lo? É para isso que eu quero carro? Então, isso é sério, gente. Todos os seus sonhos têm que ter uma troca. E quando você realizá-lo, ele materializar, você não pode esquecer dessa troca, desse acordo que você fez com Deus. Amém? Tudo seja para a glória de Deus. Vamos orar, então? Querido e maravilhoso Deus, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio, Deus, que as vidas aqui, as vidas que estão assistindo e as vidas que assistirão serão impactadas, não pela mensagem da Rose, Deus,
mas pela sua mensagem, pela sua verdade, Senhor. Muda a história das pessoas aqui, Senhor, e impacta, salva outras vidas através dessas pessoas que ouviram essa mensagem. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha enchê-los tanto, Senhor, tanto, que não tenha como não compartilhar com os outros, Senhor. Porque fé sem Espírito Santo, Senhor, é imprestável. Porque nós vamos morrer e aqui vai ficar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma fé que nos leve ao eterno, que transforme vidas, que é o que o Senhor deseja. Pai, abençoa o nosso sábado, abençoa cada vida aqui, Senhor, e que muitos milagres que a gente chama, mas nada mais é do que materialização da fé aconteça. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém.